Boa tarde, amigos. Os donos da bola desta quinta-feira no ar, na Band TV, canal 10 para todo o estado do Rio Grande do Sul, falando de Campeonato Gaúcho e, é claro, também de Libertadores da América e ainda de reforços da dupla Granal, que está aí se preparando para o Campeonato Brasileiro. Participe conosco, a sua opinião sempre muito bem-vinda aqui nos Donos da Bola, no Twitter, @DonosDaBolaRS, também na nossa fanpage no Facebook e ainda no Instagram, com o endereço eletrônico @DonosDaBolaRS. Vamos à Central Band do Esporte, lá está o sempre atento João Batista Filho. João Batista, boa tarde. Boa tarde, Meneghetti. Boa tarde a todos que estão nos escutando e assistindo também, evidentemente. Olha só, já tem uma informação. O Inter enviou 2 emissários para Recife na tentativa de contratar o jogador Danilo Fernandes. E são pessoas importantes. Cuca Lima, assessor da presidência do Internacional, do presidente Vitor Pífero, e também um advogado, Meneghetti. O que indica que o Inter já espera finalizar esse processo agora e assinar no mínimo um pré-contrato com o Danilo Fernandes para ter o jogador na disputa do Campeonato Brasileiro. Então, Danilo Fernandes é um reforço próximo, a direção confirma isso. Ele já recusou a proposta do Sport de renovação. Só que aí há uma notícia, Rua Quinteiro. A negociação para esse jogador está muito longe. O técnico do Rennes da França chegou a anunciá-lo como jogador do Internacional. Só que o Porto, que inicialmente pediu 200 mil euros, subiu para 350 euros. O Inter chegou nesta quantia, agora eles querem 800 mil euros para liberar o jogador. 3 milhões e meio de reais para um atleta que viria disputar só o Campeonato Brasileiro. Eles alegam que pagaram 10 milhões de euros pelo atleta e precisam recuperar o investimento. Só que o Inter não vai pagar essa quantia, Meneghetti. Eles pagaram mal, né? O jogador não vale isso, não há dúvida alguma. Não vale isso. Agora é o seguinte, quem é o Calima, por favor? Eu não sei quem é o Calima. Ele está há muitos ignorância, anos. Eu não sei. O Cuca Lima. Cuca Lima. Cuca Lima. Entendi Calima. Não, o Cuca Lima. O Cuca Lima trabalha no futebol do Inter? Assessor da presidência. Mas por que não, o Inter, João, o Inter tem o Marino lá, que é diretor de futebol, né? Ele ficou aqui para cuidar do treinamento, dos treinamentos e também do jogo do final de semana. Bom, então o Argel caiu, é isso? Não, mas tem que ter um dirigente, né, Meneghetti? Eu discordo de ti. Sempre tem que ter um dirigente. Claro que tem que ter um dirigente. Claro que tem que ter um dirigente. A pasta mais importante do Esporte Clube Internacional não é o seu departamento de tênis de mesa, que deve ser muito atuante, ou de futebol de mesa também, que eu sei que teve uma época lá com muitas conquistas. É o departamento de futebol. Sabia? Todos vocês concordam. É o departamento de futebol. E o Internacional tem que ter um executivo de futebol. O Internacional tinha. Foi contratado pelo Fluminense. E o Internacional, já faz mais de mês isso, o Inter não repôs. O Inter achou, e aí precisa mandar agora um assessor, nada contra o Cuca Lima, que até eu sei, uma grande figura humana. Grande figura. Não conheço ele pessoalmente, mas ouço falar muito bem. Mas tem que ir alguém do departamento de futebol. Davi, me corrige se eu estiver enganado. Não, está completamente correto. É meio óbvio isso, né? Boa tarde a todos. Na realidade, já havia comentado isso. Gente, diretor executivo de futebol é essencial em qualquer clube do Brasil. Um clube como o Internacional, que está fazendo gigantescas negociações, né? Está o Pellegrini na Europa tentando trazer jogador para cá. Tem que ter esse profissional, tem que ter essa peça que é fundamental. O que está acontecendo? Infelizmente perdemos, né, uma grande pessoa, que foi o Celso Chamun, que era diretor de futebol também. O Pellegrini, que é vice de futebol, está na Europa. O Internacional ficou com o Marcos Marino aqui, que é um cara, que é um guri que eu respeito muito, tá? Porque é um guri que se aprofunda bastante nas questões teóricas do futebol. Eu acho que ele tem na postura... Só um pouquinho, Ribeiro, só um pouquinho. Ele tem na postura dele uma questão de planejamento a médio e longo prazo que é bem interessante para o clube, mas não é diretor executivo. O Internacional precisa. O Cuca Lima, com todo respeito ao meu amigo Cuca Lima, é um assessor da presidência de todas as últimas 4, 5 presidências que passaram no Internacional, né? É um amigo de todos que foi lá agora para negociar, mas não estava no departamento de futebol, a não ser que tenha sido convidado e a gente ainda não sabe. Agora, o pessoal que pode acontecer, só me permite ver o que pode acontecer. O vice de futebol do Internacional pode retornar de uma viagem sem contratações. Sem ninguém na bagagem. E o assessor da presidência do Inter é que pode contratar o goleiro. Não, só um pouquinho. Não. Para aí, Ribeiro. Que o Marino tem que ficar aqui para acompanhar o treinamento. O Internacional joga domingo contra o São Paulo de Leandro pelo Campeonato Gaúcho, é um jogo importante. Sim. E é óbvio que a partir de sexta-feira tem que estar o homem do futebol. O Pellegrini está chegando essa noite, parece que tem que estar presente, tá bem. Mas viajar hoje para Recife, para tentar... Tem que ser alguém do departamento de futebol, gente. Eu permito me discordar. Assim, ó, quem tem que estar aqui no treino é alguém do futebol. Correto? Concordo contigo. Tá. Tem 2, então um vai
fazer a compra. Mas um está na Europa. Sim. Um está no tour europeu e o outro está aqui. Está aqui acompanhando o treinamento. Tá, e aí quem é que vai fechar com... Bom, mas o negócio deve estar muito bem encaminhado para ir o advogado e o assessor da presidência. É que não estava. Ribeiro, o que eu estou discutindo, Ribeiro, o que eu estou discutindo é... Não, eu não sei, é que eu acho que isso aí é um pouco Não é assim, ó. É que assim, ó, o Internacional... Estou de má vontade. Ribeiro, o Internacional está fazendo uma reforma estatutária gigante que fala em profissionalização. Vamos deixar isso bem claro. O que acontece é, na ausência do Celso Chamun, que infelizmente faleceu, o Internacional não repôs ainda esse diretor e, por não ter diretor executivo, tem que pegar o cara que é assessor da presidência, que não está ligado ao futebol, para ir contratar um jogador. É isso, tá errado. Tá errado. A única coisa que eu acho que o Ribeiro... nisso. Davi, a única coisa que eu acho que o Ribeiro tem razão não é na tese dele, é que é uma informação aí na tua leitura que eu acho que está correta. Que o negócio deve estar encaminhado. Eu só posso pensar isso. Para não perder o negócio, mandaram a não tem que ter alguém do futebol. Para não perder o negócio, mandaram a pessoa mais próxima do presidente. E mandaram um advogado para fechar o contrato. Ô, João, esse advogado é do Inter? Você está com ele? É advogado no Internacional, sim, contratado. Eu até tinha a primeira informação que seria o Rogério Pastel, mas na realidade foi o Felipe Dalegrave, também advogado do clube. Todos do advogado do clube e funcionário do Inter, João Batista, diferente do Pastel e do Daniel Cravo, são uma empresa terceirizada, né? É verdade, mas ele é funcionário do Internacional. Isso. Mas todos prestam serviço. Excelente profissional. Muito bem, que tenham sucesso aí nessa missão de contratar um goleiro. Internacional precisa, né? O Alisson vai embora possivelmente no mês de julho, pode até ser antecipada a sua viagem para Roma, mas o Internacional precisa de um goleiro. Olha só, o Grêmio ontem à noite cumpriu a formalidade, eliminou o Brasil, vai para a fase semifinal do Campeonato Gaúcho e quem nos conta a história do jogo é o Cadu. Jogar uma partida eliminatória do Gauchão antes de uma viagem para Libertadores não é nada fácil. Contra o Brasil de Pelotas, o torcedor gremista levou um susto a cada jogador que pedia atendimento. Menos mal para o tricolor que o primeiro gol aconteceu com 1 minuto e meio. Jeromel deixou tudo mais tranquilo. O gol, sem dúvida, no começo nos deu uma condição especial na partida, né? O adversário teve que se abrir dentro da sua estratégia. Depois disso, o jogo na arena não foi lá essas coisas. Mas para deixar a situação gremista ainda mais relaxada, Bobô fez 2-0. Tava tudo muito tranquilo, até demais. Aí começou o segundo tempo de uma maneira que o Grêmio não esperava. E o torcedor viveu alguns momentos de sufoco. A entrada do Pedro Rocha aconteceu porque Bobô estava com dores na coxa esquerda. E com apenas 40 segundos de bola rolando, Wallace sentiu o tornozelo esquerdo e foi substituído por Edinho. Como se não bastasse tudo isso, Ramon aproveitou a bobeira da defesa e descontou para o Brasil. Mesmo que o placar esteja a nosso favor, em jogos decisivos com peso eliminatório, a gente não pode desconcentrar nunca. Um possível empate levaria a decisão para os pênaltis, mas não passou de um susto. O tricolor retomou o controle da partida. Com isso, as jogadas fluíram naturalmente. Juliano fez o terceiro. E esse lançamento do Luan encontrou o Pedro Rocha, que teve a tão desejada tranquilidade na hora de marcar. Em alguns momentos, quando você se desliga da partida, o adversário cresce. Então logo passou o susto do gol, a gente voltou para o jogo e, como eu disse, construímos o nosso placar de uma forma mais tranquila, que nos deu aí sim, aí o placar maior, nos deu a tranquilidade de levar o jogo até o final, sem grandes sustos. Eu até achei ontem, quando eu disse aqui que o Grêmio já estava classificado, como tinha dito que o Grêmio vai ganhar o Gauchão com o pé nas costas, que não seria nem tão fácil assim, viu? Ribeiro e Daniel, que também se opunha ontem à minha ideia, junto com o Cadu. Todos contra mim aqui, eu dizendo que o Grêmio, que era formalidade, que era um teste legal esse contra o Brasil. Eu falei aqui, pô, um bom teste. Grandão, né? O Brasilzinho de Pelotas, lá do Rogério Ceni, time esforçadinho, né? Time que é esforçadinho. Tá grandão. Um limite técnico esse do Brasil. E foi todo o Campeonato Gaúcho assim. Quer dizer, não haveria razão para que ontem fosse diferente.
portanto, te justifica, pede desculpas aos telespectadores e vamos embora. Eu não tenho nenhum problema em admitir que a minha projeção estava equivocada. Completamente equivocada. Falasse que o Brasil ia sair da arena classificado. Porque, em primeiro lugar, aliás, o Grêmio... a tua tese durou 2 minutos. O Grêmio realmente entrou ligado no jogo, embora depois administrou quase toda a partida, né? Não fez um grande jogo, mas aí que está. Não precisou. O Brasil de Pelotas foi um time muito longe, né, daquilo que poderia ser a sua camiseta, tem uma outra história. Tá? Foi o time desse ano, né? O Brasil de Pelotas realmente não impôs nenhuma dificuldade, mesmo quando diminuiu o marcador. Né? Então não pressionou, o Grêmio teve a tranquilidade de tocar a bola, né? De até se poupar quando necessário. Sei, né? E essa que foi a realidade. Puxa, então, por favor, eu tenho que admitir. É muito longa da tese. Esse campeonato gaúcho está me deixando nervoso. Está me deixando nervoso, porque o campeonato gaúcho ele cria alguns estigmas, tá? De goleadas que nos deixam preocupados, porque nós sabemos que mais adiante as equipes não serão desse porte. Então eu vi ontem e estava lá e comemorei e pulei todos os gols, né, no nosso 4-1. E que bom, quem me viu, viu que eu pulei mesmo, eu pulo. Eu sou um torcedor na acepção literal da palavra. Agora, é evidente que as fraquezas apresentadas pelo Brasil não são referenciais. E o Grêmio está, e aí sim, eu estou projetando, é o próximo jogo, porque ele que me preocupa. O Grêmio, ao escolher manter o Douglas e trazer para os lados Juliano e Luan, tornou a equipe extremamente lenta. O Grêmio se tornou uma equipe que, lógico, pela sua qualidade técnica contra adversários desse tamanho, tecnicamente vence o jogo, mas não vence através de um esquema tático e não vence através de uma intensidade. No esquema, estou me estendendo um pouquinho, mas é importante, no esquema 2-3-1, para tu jogares com essa linha de 3, pelo menos um tem que ser ligeiro, pelo menos um tem que ter velocidade. Então, quando entrou o Pedro Rocha, melhorou um pouquinho no segundo tempo. E, quando entrou o Lincoln, melhorou mais ainda. Mas agora... quando entrou, aí eu vou usar... Eu gostei muito da frase do Ruschel, viu, Ribeiro Neto? Me lembrou o Roger. Essa frase aqui, na acepção literal da palavra. O Roger, ele fala assim, né? Box to box. Ontem, na jornada Bandeirante, eu fiz questão de usar o passe semifinal. Adorei isso. O seu Roger é assim. Passe semifinal. A gente não pode criticar o Roger porque ele fala bonito, fala bem, se expressa muito bem, né? Tem uma verborragia bonita, o técnico do Grêmio. O que interessa é o trabalho dele, esse é só um detalhe. Agora, o Edinho, gente, na acepção literal da palavra, medíocre, gente. Medíocre. E eu tô falando do Edinho, porque o Edinho vai jogar contra a LDU em Quito na semana que vem. Vai jogar, então. O Grêmio não jogaria o Ramiro, e muda o Wallace. Como pode um jogador mudar tanto um setor, né? Exatamente. Você se lembra que nós fazíamos aqui, né? Eu faço essa aferição semanal com vocês, porque eu venho uma vez por semana, de que eu esperava a volta do Wallace, e realmente ele voltou, estabilizou o seu sistema defensivo, e ele sai, desestabiliza o sistema defensivo. É incrível. É impressionante. Quer dizer, então há que se preparar, porque ele é o titular. Ele é titular da função mais importante, né? Então, o Grêmio será atacado lá, a LDU joga os seus últimos momentos na Libertadores da América. Então é o setor mais importante aqui que nós vamos com o Edinho. Eu tenho muito preocupado com a entrada do Edinho nesse jogo aí, viu? Muito preocupado. Alguns pontos que. Até porque ele errou todos os passes, né? Ele armou 2 contra-ataques. O Edinho não pode sair, né? Ele não pode sair com a bola, ele não tem. Mas o Edinho tem como característica, ele rouba a bola e pega para o mais próximo. Normalmente é o adversário, né? Esse é que é o problema, né? Ele rouba a bola do cara e entrega para o adversário. Ele está errando para o mais próximo. Esse é que é o problema. Alguns pontos do Grêmio que eu não gostei do jogo de ontem. Tá? O Brasil avançou a marcação e o Grêmio ficou dando chutão. Até se recolocar no jogo de 15 minutos, né, Daniel? Eu vou ter que 15 minutos contra o Brasil de Pelotas. Tá? O Grêmio treinou. Começo de segundo tempo, a mesma coisa. O Grêmio dando balão do lado da sua área. O Grêmio em nenhum momento se estressou no jogo. Eu queria chegar nessa conclusão aí. Com referência ao Campeonato Gaúcho, e tu estava fazendo essa crítica, porque o Grêmio goleou, mas não demonstrou um futebol de excelência, mas tanto o Inter quanto o Grêmio estão fazendo o que com esses jogos? Estão treinando com qualidade.
É um treinamento de qualidade. Desde que tu saiba ler. Desde que tu saiba ler. É isso que eles estão fazendo. Olha, o meu torcedor, eu até fico chateado que o torcedor vem aqui e eu, um dia de 4-1, eu juro que eu não estou azedo. Eu juro que eu comemorei, estou feliz, estou na semifinal e se Deus quiser, como preconiza o nosso apresentador aqui, nós vamos ganhar o Campeonato Gaúcho. Mas o que me preocupa é que eu vou enfrentar... Bom, também Não, o Rogério tá pegando. É a gravata, hoje não vem mais de gravata. Eu não venho mais de gravata, vou passar em casa e trocar de roupa. Não, é que realmente que o próximo adversário é a LDU lá e na sequência o Toluca aqui. Aí não vai ser o Brasil de Pelotas, não vai ser. Respeitoso. Esse jogo, LDU e Toluca? Vi os 90 minutos. Mas o LDU é um time que não dá pra se intimidar. Eu acho que o jogo mais difícil do Grêmio é o Toluca e não a LDU. Não, o Toluca em casa. Olha. Embora ele venha classificado. Mas não importa. Não, o Toluca o Grêmio vai ter Bolanhos, provavelmente. Tem chance de ter Bolanhos. Só se precisar. Vai né? ter, também concordo contigo, só se precisar. Mas vai ter Maicon, O Maicon Marcelo e o próprio Oliveira, lateral também. Marcelo Oliveira, O Ramiro. Toluca tem surpreendido Talvez todos Ramiro. os jogos. Pode surpreender aqui, hein? Acho que lá, Mas lá jogando contra o LDU, classificado. Talvez Ramiro. se estiver classificado, não. Se o Ramiro não tivesse com Cachumba, ele jogaria na primeira linha do meio campo junto com o Wallace e eu estaria Detalhe, sossegado. o Ramiro tem que jogar com cachumba. Não é sem ele tem que jogar com cachumba. Tem que Com o arrumar Cachumba um ele é jeito melhor de que o Edinho, jogar. né? Eu estou muito preocupado com Claro. o futebolzinho do Edinho que ele está apresentando. Eu acho que ele é um futebol comprometedor. Eu queria recuperar a tua informação aqui, porque tu disse que o Grêmio começou a dar balão. Exatamente porque ao ser apertado, se tu não tem um jogador de velocidade para desafogar, né? Então, por que se fala que nessa linha de 3, um tem que ser rápido? Porque ele é o desafogo. Claro. Né? Mesmo o Douglas, a quem a gente vem reconhecendo que o menino, o Lincoln, pede passagem, mas o Douglas também é prejudicado, porque se a minha maior virtude é lançar, é pifar os caras, e eu não tenho caras em velocidade se apresentando, por que o quarto gol do Grêmio, o que foi? O Luan pegou a bola, o Pedro Rocha se projetou na sua característica, que é a velocidade, e foi claro, o gol mais bonito a partir do gol. Passe extraordinário. Lógico, A conclusão mas foi bonita. porque houve a projeção. Claro, de nada claro. adianta eu saber lançar se eu não tenho jogadores se afunilando. Né? João Batista. Em casa, o pessoal repercute, óbvio, Ribeiro Neto e Meneghetti, os protagonistas que estavam já falando, projetando o jogo. O Fabiano Lima, coloque um esparadrapo na boca do Ribeiro Neto, que disse que o Grêmio iria perder ontem. Vergonhoso esse cara estar na bancada. Rafael, esse secador do Ribeiro Neto vai falar o que hoje do Grêmio? Manda procurar outra profissão, de futebol ele não entende nada. Tá falando capacete de Cachoeira do Sul, que também se chama Rafael nas horas vagas. Valeu. Maicon, boa tarde, JB. Ontem mesmo eu falei, era um jogo complicado, mas se o Grêmio entrasse com vontade, iria tornar o jogo fácil. Anderson, imagina se o Grêmio estivesse focado ontem em Ribeiro Neto. E por fim, tem um cara aqui elogiando o Meneghetti, óbvio que eu não vou deixar de ler aqui. Parabéns ao Meneghetti pela sua coerência no jogo de ontem. É um cara correto nas suas teses, está falando o Mas Fabiano. era óbvio ontem, nem achei que fosse tão exigência assim, dizer que o Grêmio ia atropelar o Brasil. Tu tem uma leve dificuldade para análises psicológicas de uma situação de jogo. Sim, ele falou que o Grêmio está focado na viagem, 6h30 da manhã. E ele não Cadu. aprendeu. O Internacional vai entrar mordendo. Final de jogo, Grêmio 5, Inter 0. E ontem, com 2 minutos, acabou o teu castelo. É que tem uma maneira de corrigir isso aí que é simples. Basta o Ribeiro passar a ver futebol. Começa a ver futebol aí, em 3, 4 anos ele vai estar pronto para poder sentar aqui e dar uma opinião. Meu lombo é grande. Olha só, o nosso editor Paulo Meu Pinto lombo é falou grande. algumas demais aí, eu não sei o que quer. Ele falou assim, chama Ribeiro Neto. Então tá, Paulinho, roda aí. Essa falta de É o Rogério foco Zimmermann. vai ser o grande trunfo do Brasil. É o Rogério. Autorizou o árbitro, levantamento, gol! Vocês é que são os irracionais A aqui. lógica é, com o Grêmio desfocado do jeito que está, com a viagem marcada para amanhã para Mas, Quito, Ribeiro, a lógica atrapalha é o quê? de crime. Tu acha que o Grêmio- A lógica é de crime Você na sabe que arena não tá o hoje. seguinte, Jogada com Douglas na frente da grande área para Luan. Ele rodou ao lado para Maicon na direita livre. Vem Juliano. O gol pintou agora. Driblou, preparou, para trás, bateu. É gol! Não tem nenhum problema de amanhã aqui reconhecer que isso seja errado. Que boa bola, foi no fundo, cruzou, Marcelo Enes falhou, o goleiro voltou na entrada da área, agora pintou o gol! Para mim, o Grêmio está fora do foco e vai ser eliminado. Bola para Pedro Rocha, vai fazer o gol, saiu o goleiro, bateu, é gol! Gol! Gol!
chato isso, hein? Não tem nenhum problema, não tem nenhum problema. Quando quem dá a opinião, né, não precisa, não pode e nem deve opinar depois do acontecido. Né? Claro. Então, se eu estiver errado... Mas e quem dá a opinião errado, sempre errada, como é que faz aí? Não, mas na verdade não é. Eu erro muito pouco. Tá muito pouco. Vamos colocar a entrevista do César Pacheco, eu quero agradecer futebol do Grêmio, falando sobre essa questão da transferência do jogo aí, Paulinho. Vamos rodar agora. Daqui a pouquinho vai rodar o César Pacheco. O Grêmio tem datas colidentes aí que o Grêmio vai ter que cuidar, né? Entre Libertadores América e fase semifinal do Campeonato Gaúcho contra o vencedor de Juventude ou Ipiranga. Então, mas aí... Vamos ver o Pacheco falando. Nós sempre estamos preocupados com o próximo jogo, mas como estamos envolvidos na competição do Campeonato Gaúcho, logicamente, pelo nosso planejamento, nós temos que trabalhar no sentido de ver aquilo que a gente pode fazer para melhorar esses confrontos aqui no Campeonato Gaúcho, depois do jogo da Libertadores. Logicamente, a comissão técnica e a direção se reuniu e deve fazer um pleito à federação aí tentando mudar a data. Qual data que o Grêmio irá propor? Olha, nós devemos chegar aqui no dia 15, né? E temos um jogo dia 19 já também pela Libertadores contra o Toluca em Porto Alegre. Então vamos ver aí, né? Logicamente a federação pode também sugerir uma data no sentido de que facilite ao seu afiliado ter um tempo de descanso para disputar essa competição que é a Libertadores da América, que pode decidir a sua classificação. Tá? Então, há uma preocupação nossa, né? E com certeza deveremos ter nosso pleito perante a federação aceito. Ô João, a federação já se manifestou sobre esse pedido? Não, ainda ninguém da Federação Gaúcha se manifestou. O grande problema é, Meneghetti, existe sim essa situação complicada, mas não tem datas. A federação dificilmente vai ter que encontrar, imagina uma data numa segunda ou terça-feira, uma situação que não é habitual no futebol. Peraí, o Grêmio chega no dia 15, é isso? Isso. Aí teria o jogo contra o Toluca no dia 19. Contra o Toluca. Isso. E entre 15 e 19 teria que jogar uma partida pelo Campeonato Gaúcho, é isso? Isso. Dia 17. Que está agendada para 17. Dia 17. Está agendada para 17. Não pode o time chegar de 15 da competição, que é a mais importante do ano, não é de semestre, do ano para o clube, é a mais importante do calendário sul-americano, tem que jogar 2 dias depois e 2 dias depois jogar por essa competição mais importante de novo. Tá errado. Mas tem data para jogar posterior? Tem data, o problema é da federação, não é do Grêmio esse problema. Por isso que eu defendo há muito tempo que time gaúcho na Libertadores da América, isso vale hoje para Internacional e Grêmio, tem que jogar o gaúcho. Se a federação for intransigente, Grêmio e Inter tem que se aliar, porque o Inter não está nessa Libertadores. Mas aqui a 4, 5 anos vai voltar a estar na Libertadores da América, possivelmente. 4, 5 anos? 6, 7, 4, 5, mesmo, 3. Vai jogar de novo uma Libertadores da América. E aí vai ter esse mesmo problema. É desumano fazer um time viajar de Quito para Porto Alegre, chegar aqui no dia 15 de noite, jogar no dia 17 e 19 pela Libertadores, não dá. O que a federação quer? Que o Grêmio joga com time reserva? Então por isso que eu defendo. Joguem com time reserva desde 31 de janeiro. Tá na Libertadores, é time reserva. Esse não vende, esse pacote não vende. Bom, mas aí é problema, não é problema do Grêmio. Não pode, o Gauchão não pode sobrepor a Libertadores da América nunca. Aliás, o Gauchão não pode se sobrepor a nenhuma outra competição. Só quero lembrar que às vezes é o único título do ano, viu? O ano que vem já são 12 times, né? Já reduz mais 3, né? Isso. Bom, pode ser ajuda um pouquinho o calendário. Acho que ajuda, tira aí 2, 3 datas e tal. Mas, Daniel, vem pra cá me fazer ativo. Eu acho que a federação tem que entender que o seu filiado, não interessa se é o Grêmio, se é o Internacional, que o seu filiado tem alguma hora a disputar. Vamos lá, Daniel Oliveira. Vamos lá, o recado pra você, meu amigo, que na sua vida 2 está se sentindo um Brasil de Pelotas. Ou seja, já se entrega com 2 minutos aí, não, né? A Luciana tá aqui e vai falar do ativo para lhe dar pique, energia e muita disposição. Diga lá, Luciana. Boa tarde, Daniel. Exatamente isso. Para dar mais pique, dar um up na sua relação, você não pode deixar que os problemas do dia a dia afetem a sua relação. Você tem que estar sempre pronto, disposto, bem-humorado e realizar entre 4 paredes o melhor de você. Valorizar o seu potencial. E é por isso que o ativo ele é o estimulante do homem moderno, porque ele age rápido, é eficiente e o ativo vai agir no seu corpo por vários
vários dias. E o mais importante, ele é indicado para homens de todas as idades porque não altera a pressão sanguínea. Então ligue agora no 30810700. Eu lembro que não tem nas farmácias, é direto da central para você, no 30810700. Agora aproveite que tem a nossa promoção da semana. São descontos e facilidades no pagamento e ainda a entrega sigilosa e grátis para todo o estado. E o primeiro pagamento, gente, é só daqui 45 dias. E uma parcelinha que cabe no seu bolso, apenas R$ 28. É isso aí, a partir de R$ 28 você tem o seu ativo e faz sucesso. E é claro que para você que está assistindo Os Donos da Bola, tem um presente especial na compra. Então não perca mais tempo. Ligue 30810700 e peça o seu ativo para você ficar na ativa sempre e mais do que isso, para você ter pique na hora H, né, Daniel? Sem dúvida. Então, pô, meu amigo, tome uma decisão, mude a sua vida, 30810700, Meneghetti. Obrigado, Daniel Oliveira. Olha só, o D'Alessandro, que o Internacional emprestou pela miséria de R$100 mil por mês para o River Plate. Ah, mas não paga o salário. Bom, mas não paga, mas não usa o jogador, né? Por 100 mil por mês. Ontem ele marcou o seu primeiro gol com a camisa do River Plate, jogou muito, hein? Fez um partidaço, participou de outros 2 gols. A gente vai colocar o gol agora, né, Paulinho? Temos o gol do D'Alessandro aí. Sigue D'Alessandro, gran jugada contra el Chumacero. Sigue D'Alessandro, taco de Machada, D'Alessandro. Golazo de D'Alessandro, magnífico con Machada, señores, a los 13 minutos del primer tiempo. Emoção em D'Alessandro. Foi extraordinário. Falando para tu ver mais futebol. Falando para tu ver mais futebol. É, o time forte. Se tivesse Boca e River na primeira fase da Libertadores, tu deveria saber, né? Time forte. O The Strongest é candidato a se classificar, viu? Pior que é. Tá disputando com o São Paulo. Pior que é mesmo. Tá disputando com o São Paulo. Aliás, teve uma vantagem que... Pô, finalmente... Que foi a vitória no Morumbi, né? Muito mais pela carência do São Paulo do que pelo próprio São Paulo. Ganhou do São Paulo. Não, mas eu fico feliz em ver o D'Alessandro finalmente começando a jogar. Demorou um pouquinho. Vamos colocar os 6 gols aí da vitória do... Essa jogada eu tava acompanhando pela... A jogada foi muito bonita. Pela TV argentina. Ela começa bem na linha que demarca metade do campo, né? Ela vem transcorrendo toda a jogada pela direita. O Ribeiro consegue secar o D'Alessandro jogando no River em VT. É um negócio fantástico. Eu tô feliz, eu tô contente. Eu acho que o D'Alessandro agora está começando a jogar, né? Agora ele está começando a jogar. O primeiro gol e tal, contra o The Strong. O D'Alessandro nunca foi artilheiro, né? Olha lá, ele bate essa falta, tem uma jogada ensaiada do River Plate, ó. Ele vai receber lá na ponta direita. Eu acho a jogada meio ruim, mas deu gol, né? Ele cruzou mal a bola ali, ela bateu no jogador do River e entrou, Ribeiro. Banana, zagueiro. Sabe que a gente começa a ver, né? O River Plate com ele também passou por essa bola, ele arma esse contra-ataque também, Daniel. River Plate fenômeno. Com jogada ensaiada, o jogo do Toluca com a LDU teve um lance de jogada ensaiada e a gente vê muito pouco por aqui, né? Até o Grêmio faz mais isso, né? Teve um gol contra o Palmeiras ontem, jogada ensaiada. Jogada bem feita. Tem aí o jogo do Palmeiras, Paulinho? Tá bom. Mas parabéns ao D'Alessandro. Vamos colocar então o empate do Palmeiras, um empate meio heróico, né? Mas praticamente fora. Não depende mais dele. É verdade que não depende mais dele. Tá hoje jogam o River Plate do Uruguai e Nacional. Rosário da Argentina contra o Palmeiras. Lá sempre foi difícil jogar, viu? E se o River Plate do Uruguai ganhar, ele chegaria a 5 pontos. Ele empataria com o Palmeiras o número de pontos, mas ele tem um saldo negativo de 5. Igual a situação do Palmeiras está bem complicada, porque esse era o jogo para ganhar. O Palmeiras tinha que ter vencido esse jogo. E teve a chance, né? Saiu vencendo, né? Duas vezes. Por 2 vezes esteve na frente do placar. Depois teve jogador expulso, tomou a virada. Gabriel Jesus, Foi expulso. Foi. Essa é a jogada ensaiada, ó. Expulsão foi... esse é que eu digo. O goleiro não podia sair lá, né? Não tem que ter saído lá o goleiro. Foi lá para não tinha que ter saído ali. Aliás, o problema é que ninguém foi na bola também. Não, mas eles iam chegar, eu acho, a tempo. Pênalti Mandrake, né? Esse é o pênalti que tu quer dar, Isso aí só dá, só dá quando tu quer, né? Esse é o pênalti que só dá na Argentina. Exatamente. E pro time local, é evidente. É evidente que é o E não dá para ver. E aí o Lucas Barrios mal tinha entrado no jogo, né? Mal tinha entrado no jogo e quando E temos aí Pumas 4, Olímpia 1, Paulinho. O Olímpia faz uma Libertadores também abaixo do medíocre, né? Pumas 4 mexicanos aí estão se recuperando na competição.
Tu vê que os times pararam. Riveiros de novo, né? Não. Riveiros outra vez. Que extraordinário jogador esse aí, tá? Os times paraguaios estão, Nacional e Guarani, que fizeram boas campanhas em Libertadores passadas, né? O Olímpio e o Cerro estão devendo. E o Libertad não está nessa, né? O Libertad de vez em quando aparece, sabe, é ciclotime. O melhor time deles foi aquele de 2006, né? Com certeza. Tinha o Guiazul, né? Com certeza. Lá que a gente viu, num jogo lá que a gente viu o Guiazul. Mas tinha o Hidalgo também, né? Contra o Inter lá? Chamou muita atenção da direção. O Hidalgo jogava naquele time, né? O Hidalgo Acho que o Hidalgo sim. Sim. Vai, João. Tua alegria, Meneghetti, a gente repercute da Alessandro. William, o Inter tem direito à preferência de um jogador do River. Tragam o D'Alessandro novamente. Carlos Rita tá mandando um abraço pro pessoal de São José do Norte. O Edgar, torcida colorada, comemora o gol do Dali, porque é o mais perto da Libertadores que eles vão chegar. JB, poderia dizer ao Ribeiro Neto que as teses futebolísticas dele duram 1 hora. E quando inicia o jogo do Grêmio, em 2 minutos, põe toda a tese pro ralo. Luiz Henrique, assisti aos jogos do River e do Santa Fé. D'Alessandro é muito melhor do que esse Serras. Yuri Damiani. Tragam 22 do River Plate de novo. Lucas não só marcou o gol, mas acabou com o jogo. Foi melhor em campo. Isso é para calar a boca dos críticos que dizem que o Inter ficaria melhor sem ele. Anderson Borba. Falam que ele é lento, no caso do Alessandro. Falam que ele tá velho, mas o Anderson corre com uma espada no corpo. Cadê o nosso 10? A Marcinha Colorada. Grande maestro, eterno capitão. Parabéns. E por final aqui, o Alvonir está dizendo que o D'Alessandro já estava na hora de jogar bem. Será que aprendeu com o Alan Ruiz? Claro que tem a corneta. E o César, eu não sei em que mundo ele vive. Ele disse que o D'Alessandro foi tentar cruzar de 3 dedos. Ele é gremista, é óbvio. E está dizendo que fez o gol sem querer. É óbvio que não, né, Meneghetti? Foi um golaço. Tá bem, é uma brincadeira. Olha só, como é que é a preferência, Davi? Tu que teve lá no Internacional, como é que é isso aí, preferência de algum jogador no clube? O Inter disse isso, o presidente Pífero, quando vendeu, emprestou o D'Alessandro pro River Plate, que temos a preferência de um jogador de primeiro nível do River Plate. O que significa isso? Eu não sei qual é a referência do primeiro nível. Qual é a referência do primeiro nível do River Plate e qual é a referência de primeiro nível do Inter, entendeu? Então eu não sei que jogador pode vir. Mas o que é preferência? Assim, o que eu estou imaginando? O River Plate já vendeu o Alário por 12 milhões de euros, o Inter tem a preferência, é isso? Então não é nada. Ou seja, tem que pagar então os 12. Não é nada. Não é nada, absolutamente nada. Não significa nada. Absolutamente nada. Muito subjetivo. Em relação ao jogador, lógico, eu tive olhos mais atentos para ele, porque é um possível adversário, né? Ele realmente não é o 10. Ele é me parece ser mais um volante, se tu for jogar num losango, ser mais aquele que joga pelo lado esquerdo, como tentaram fazer com o Anderson na primeira estada dele aqui no ano passado. Mas ele, o 10 genuíno que o Inter procura, para mim, não me parece ser ele, tecnicamente. Não é. Não, tu está falando do D'Alessandro, como ele está jogando no River? Não. A contratação essa contratação do jogador do Santa Fé ontem. Serras? Serras. Não é o articulador. Sobre ele que eu estava falando. Então, eu vi o segundo tempo do jogo ontem e... Eu não gostei dele ontem. Eu acho que é um bom jogador de combinação de jogadas. Discreto. E não passa por aí. Achei discreto. Canhoto, joga pelo lado do campo, meio esquerdo e tal, mas não é um articulador de botar a bola. O articulador entrou depois, o carequinha que entrou no finalzinho do jogo. Que brigou com o antigo treinador, o Omar Pérez. O Omar Pérez. Essas brigas que ninguém entende. Aí o treinador, o que faz? Pega e pune o time, tira o melhor do time e bota no banco de reserva. Aquela famosa, entrou pra história, foi o Éder, né? O Éder foi tirado de uma semifinal de Campeonato Brasileiro e num fim de semana e na quarta-feira estava jogando o Campeonato Gaúcho. Quer dizer, mas o futebol ensina. Já voltamos com os donos da bola aqui na Band. João Batista, nos fale do Wallace Pogba. Ou Pog Wallace, como queiram, Meneghetti. Olha só, o Cautio Mercato, que é um site especializado em transferências de jogadores na Itália, noticiou que a Inter de Milão enviou olheiros para observar o Wallace, volante de 20 anos do Grêmio da Seleção Brasileira. Eles comparam o jogador e dizem que ele é o Wallace brasileiro, o Pogba brasileiro. Sim, o jogador da Juventus, francês, consagrado já no futebol mundial. Fazem muitos elogios, dizem que Arsenal, Atlético de Madrid, Valência, Fiorentina e outros clubes da Europa estão de olho no jogador do Grêmio. O Grêmio tem 80% desse jogador e, segundo essa publicação, o Wallace custaria 10 milhões de euros ou 42 milhões de reais. O detalhe é o seguinte, o vice-presidente do Grêmio, Marcos Hermann, disse pra gente na Rádio Bandeirantes ontem o seguinte:
seguinte, ele é o Pogba, então que pague em preço de Pogba. Não serão 10 milhões de euros, não. É um valor bem superior que o Grêmio quer. Essa entrevista do Marcos Hermann, que eu acompanhei ontem, João, na Rádio Bandeirantes, pouquinho antes do jogo do Grêmio com o Brasil de Pelotas, na verdade o treinamento do Grêmio contra o Brasil de Pelotas, treino pronto para a viagem para o Equador, e eu gostei da entrevista do Teor, viu, Ruschel? Porque ele disse, não estou nem pegando o caso do Wallace, ele falou assim, o Grêmio tem que acabar com essa questão de vender jovens jogadores por merreca, por qualquer valor. E acho que isso não vale só para o Grêmio, vale para todos os clubes brasileiros. Quer dizer, tu vai às vezes na Argentina, pegar daqui a pouco um Martin Luque e tem que pagar uma fortuna, ou outros jogadores aí que a Tupa Granal já contratou. E aí eles vêm aqui, pegam uma prata da casa, pagam lá 1 milhão de euros e tá bem. Ah, mas isso aí é assim, né, Meneghetti? Não, mas não pode ser, tem que mudar na cabeça do dirigente. Mas não pode ser por culpa, por mentalidade nossa. Mas porque aí se a Inter de Milão, clube, né? se a Inter de Milão contrata o Wallace e o Barcelona quer comprar o Wallace da Inter de Milão, vai pagar preço. 6 vezes mais do que a Inter de Milão gastou. O Meneghetti, a gente tem que comparar coisas iguais. Eu não posso comparar futebol sul-americano com futebol europeu. Também. Mas posso comparar futebol sul-americano com futebol sul-americano. Nós ficamos, e aí tu tens razão, aquém dos valores em relação, por exemplo, à Argentina, o que não se justifica. E a segunda reforço que eu quero fazer em relação ao que tu dissesse, é que nós temos historicamente o Douglas Costa, esse próprio goleiro do Corinthians. Esse goleiro do Corinthians, sem jogar, saiu do Grêmio vendido também como ex-junior, né? Muito pouco. Então, esses jogadores é que tem que ser valorizados sem serem vendidos pelo que vale e não pelo que tu precisa. E por isso eu faço esse elogio aqui, porque eu gostei do teor. Eu não sei se o Grêmio vai conseguir colocar isso em prática, tá? Mas a entrevista do dirigente, e eu não estou pegando o exemplo, daqui a pouco a gente vai falar já, e tem o próprio Wallace falando sobre essa comparação com o Pogba. Tá bem, acho que o legal faz parte um pouco do folclore do futebol, esse tipo de comparação. A gente fica se besuntando aí que temos grandes jogadores aqui comparados com os europeus pelos grandes clubes. Eu acho legal isso aí. Acho que deixa de ser até engraçado para ser saudável, né? Não é só a piada. O Ribeiro é muito contra isso quando se compara, né? O Rodrigo Dourado com o Falcão. Tá bem, é um exagero, um excesso. Até faz mal pro garoto, eu acho isso. Acho que faz mal pros jogadores. Mas que é legal pra imprensa trabalhar isso, na cabeça do torcedor, isso eu acho que é legal e é saudável. Desde que o jogador não compre a ideia como verdade verdadeira. Desde que o jogador não acredite. Mas a entrevista do Marcos Hermann, essa eu quero fazer elogio. Ele é integrante do Conselho de Administração, né? Eu acho que a tese que ele colocou ontem na Rádio Bandeirantes, ela tem que prevalecer. Chega de entregar bons jogadores, jovens talentos, por uma merreca de 1 milhão de euros. Eu acho que esse é o... Nós temos o Wallace falando sobre isso, sobre a comparação com o Pogba. Vamos ver. Todo jogador pensa em jogar na Europa, eu também não sou diferente, mas eu sei esperar. Eu acho que tudo acontece no seu tempo, né? E se for de eu ir, algum dia eu vou. Se for de eu ficar aqui, eu também vou ficar tranquilo. Tem acompanhado. Pode ser comparado com o Pogba, é um peso, o que tu acha? Eu não acho um peso, mas eu não... prefiro ser o Wallace, né? Melhor fazer minha história do que ele já tem a história dele, eu quero fazer a minha. Mas é um baita jogador. Mas joga muito. Isso que eu gostei. Saiu muito bem. Isso aí, personalidade. Pogba, muito bem. Pogba, beleza e tal, mas eu sou o Wallace. Deixa eu fazer minha história. Sempre lembrando que ele é muito bom vindo de trás. Ele não é bom jogando adiantado. Então essa é uma notícia ruim, né? Tu cresce demais a bola do cara e ele acha que pode ser 10 de um time. Não, ele não tem nem biotipo, não tem nem desenvoltura para ser o número 10. Ele é muito bom vindo de trás como está jogando. Mas ele vai ter que jogar assim contra a LDU, né? Se o Edinho vai ser o volante. Se ele se recuperar, é Edinho e o Wallace. Mas o Wallace é um jogador que entra na área adversária. E assim, é por isso que ele se destaca. Ele é um jogador agudo, jogador que joga para frente. Mas aqui a saída de bola do Grêmio fica prejudicada porque ela tem que passar pelo Edinho, o Ribeiro. Pois é porque aí o Grêmio vai... entre nós... Vou exagerar aqui, é um quebrador de bola. Especialmente imaginando-se como será a partida do LDU jogando a sua vida. Só joga por vitória. Né? Então ele vai pressionar muito a saída de bola e o Grêmio precisaria com que a bola saísse. Eu acho que isso é bom para o Grêmio, que a LDU esteja desesperada e que só a vitória lhe interessa. Eu acho importante, mas o Grêmio... Aí eu volto à minha tese inicial da primeira parte do programa. Tu precisarias de jogador de velocidade para explorar exatamente essa tensão com que irá a LDU. Esse sistema trabalhado que o Grêmio vai fazer, vai propor com essa sua linha de três jogadores técnicos, tu vais tentar ficar com a bola para esfriar a LDU, mas sem nenhuma velocidade de contra-ataques. Mas o Pedro Rocha... Mas essa velocidade... Não, Pedro Rocha não está no time titular. Não, eu sei, mas no segundo tempo, por exemplo... É uma bela opção, é uma bela... É que para mim ele pede passagem no time titular, né, o Pedro Rocha. Tu tiraria quem? Olha, hoje, tecnicamente, o Juliano sairia do time do Grêmio. É difícil. É difícil. Não, ele não vai fazê-lo. Não, ele não vai fazê-lo. Não, mas eu não concordaria tirar o Juliano. Eu estou dizendo que em termos de equilíbrio de equipe, tu não pode tirar o Luan.
A opção dele, até a discussão que tu propões é boa. Ele optou por jogar com o Bobô. Ele confirmou na entrevista ontem, eu ouvi, ele definiu, o Bobô é titular. Aí sobram 3 vagas. Se ele não tira o Douglas do time e o Luan é o nosso maior craque, só sobra uma posição em disputa, na qual ele escolheu o Juliano. O Juliano faz um box-to-box com quase perfeição, viu, Ribeiro? Exatamente. E aquele passe semifinal também. Excelente. Eu posso falar rapidinho sobre o Jeromel? Que ontem fez uma belíssima partida ontem, né? Eu acho que se comete uma maldade com esse jogador em exigir uma convocação para a seleção brasileira. Então eu estou sendo maldoso, porque eu acho que ele tem que jogar na seleção. Não, com a bola que ele está jogando, tem que jogar na Alemanha, não é na seleção brasileira. Ele tem que ser convocado para a seleção da Alemanha, não é para a seleção do Brasil. Isso é verdade. Não para aquela seleçãozinha do Dunga, né? Pegadinha essa hora. Não, para aí, tio. Tá jogando muito. Se discutiu muito ontem na jornada da Bandeirantes e eu até propus a capitania para o Jeromel. A reportagem diz que dentro do vestiário ele não é líder, não tem uma personalidade. Assim, ele é bom moço, Ribeiro. Ele é muito bom moço. Só que no campo, só ele consegue agitar a torcida. Mas é que numa Libertadores América, tu tem que ter um capitão que tem que encostar no árbitro, no bandeirinha, no quarto árbitro. Acho que o Jeromel, vocês têm esse perfil. Jeromel é hoje o Libertadores América, tu tem que ter... É o bom moço. É o bom moço. Tu olha assim, bom moço. Aí vai chegar pro juiz, olha, Vossa Excelência cometeu um crime. Ele é o ídolo da torcida. Ele tem uma virtude, para mim, que é indispensável, é o que eu mais tenho cobrado dos zagueiros, né? Zagueiro hoje tem que ter tempo de bola. Essa é a palavra-chave do zagueiro. Quando ele se apresenta lá na base, com 13 anos, vê o tempo de bola dele. Se ele é molengão, né? Vai estudar. Zagueiro com tempo de bola aos 17 está no profissional, né? Exato. Pô, o Mauro Galvão, né? O Mauro Galvão, pra mim, o Mauro Galvão estreou com 17 anos. Eu estava no Estádio Olímpico assistindo, ele estreou pelo Internacional, num Grenal 1-1, né? E aquele menino me espantou. Ele era então campeão brasileiro, tricampeão brasileiro invicto. Não sentiu em nenhuma partida, né? Quando assumiu o Internacional. Depois foi ser campeão naquele time do Grêmio da Copa do Brasil, né? Ele tava depois estava em 2001, né? Foi campeão pelo Botafogo, depois de não sei quantos anos. Depois de passar pelo Bangu. Ele foi vendido pro Bangu, Mauro Galvão, tu acredita nisso? Jogou no Bangu. Mas ele deu uma escolha de carreira, eu já ouvi, eu sou amigo pessoal dele, né? A escolha que ele fez de ficar 8 anos na Suíça lá, quando ele estava no esplendor dele, jogador que poderia jogar nos maiores times do mundo, mas ele fez uma escolha familiar. É um princípio dele. Nesse perfil aí de jogador técnico, assim, vai Pinga, Luiz, o Gamarra, nessa linha aí, né? Nessa linha. Vai, João. Tempo de bola. Sobre Pogba versus o Wallace nas nossas redes sociais. O Thiago Tavares acha que a comparação é desnecessária. Olha o nível do Pogba para o Wallace. É o tipo de comparação que só serve para fazer a cabeça do jogador subir. Lembra até o Luanel Messi que a torcida do Grêmio faz com o Luan. André Vargas, a única diferença é que o Pogba joga na Europa com excelentes jogadores, fica mais fácil. O Alan Trindade e os entendedores, ele coloca entendedores entre aspas, de futebol aqui do Sul, preferem o Rodrigo Dourado. O Wallace é o melhor volante em atividade no Brasil. Leonardo Silva. A diferença é que o Pogba está entre os melhores jogadores mundiais. O Wallace entre os melhores jogadores do Campeonato Gaúcho. Luciano. Comparar um volante com meia, acho que não dá muito certo. Ambos bons jogadores em suas funções. Pogba, mais destacado por jogar na Europa e um time melhor tecnicamente, ou muito bom tecnicamente, segundo as palavras do Luciano. Felipe Cruz, acho um exagero. Primeiro, o Pogba não é tudo isso para compararem jogadores a ele. E o Wallace está longe até mesmo do Pogba. Por fim, o Lipe Ferreira. Quero ver jogar em nível europeu e ser o maior meio-campista do mundo. Te confesso que eu fiquei na dúvida se o Felipe estava desafiando o Wallace ou se ele acha que isso pode acontecer. Eu acho que é desafiando. Agora é o seguinte, o 80% do Grêmio e 20% de algum clube, de quem? Os outros 20%? Não, 20% do empresário Rogério Brown, que comprou de um ex-dirigente do Avaí. Ah, que grande negócio esse. Grande negócio. Ter 20% do Wallace hoje é ter um bilhete da Mega Sena na mão, né? Premiado. Vale lembrar, Meneghete, que era uma situação que o Rogério Brown viu o jogador, os seus olheiros acabaram indicando a contratação desse atleta. Ele, quando exerceu, o Grêmio tinha 60%. O Marquinhos, aquele ex-Avaí, voltou pro Avaí. O Júnior Chávari pediu o Wallace veio, o Grêmio ficou com 60% na troca do Marquinhos. Aí tinham mais 40% que pertenciam ao investidor lá catarinense.
O Rogério Brau soube disso, comprou 20%, só que antes notificou o Grêmio, que estava na cláusula, o Grêmio deveria ser notificado. Se o Grêmio quisesse, colocava. Custou 140 mil os 20% do Wallace. O Grêmio não quis investir na época. O Grêmio hoje tem 80% do jogador. Quer dizer que o Grêmio teve a oportunidade de comprar 100% do Wallace e abriu mão de 20%. É que o Grêmio, na época, disse que não queria investir porque era um menino que estava no Sub-19, treinado pelo James Freitas, que é o auxiliar do titular hoje, mas era da base, e o James viu que ele era meia, mas que não funcionava como meia e trouxe ele para volante, aí o Wallace decolou. Esse jogador no Avaí, ele não tinha ido bem. Aí deixa eu comentar uma referência que existe, um problema que existe entre base e futebol profissional. E por isso que a gente defende a vice-presidência de categorias de base a partir do ano que vem. A base enxerga que esses 20% precisam ser comprados e o futebol nega, porque não está acompanhando o jogador na base. Esse é o grande problema. Só para que não passe desapercebido, quando fui candidato à presidência do Grêmio em 2010, esse projeto era meu, viu? Porque senão as autorias não pegam. Que tal a importância da categoria de base, que teria que ser uma vice-presidência ligada diretamente à presidência do clube. Parabéns ao Rogério Brau, que fez um grande negócio. Diga lá, Ribeiro Neto. Vamos lá, agora presta atenção, você que paga juros abusivos no financiamento do seu carro. A Simon reduz o valor da parcela pela metade. O Rafael está aqui e explica tudo no detalhe para você. Boa tarde, Rafael. É isso mesmo, Ribeiro, no detalhe. Eu quero falar especialmente para você que tem o carro financiado. Comprou o carro com o suor do teu trabalho e agora está com dificuldade em pagar as prestações? Pois saiba que a Simon Consultoria pode te ajudar a baixar a parcela na metade do valor. Isso mesmo, 50%. Para você que paga R$500 na prestação, pode baixar para 250 na hora e de forma imediata. Então pega o telefone e liga, está aqui na tela, 3012-8899. 3012-8899. Basta ligar na Simon e dizer que não aguenta mais pagar juros, que está atrasando as parcelas do seu carro, recebendo ligações de financeiras e bancos e principalmente ameaças de busca e apreensão do seu carro. Vou repetir, a Simon reduz a parcela do seu carro na metade, 50%. Liga agora, não perde essa oportunidade e volte a colocar a dívida do seu carro, moto ou caminhão novamente dentro do seu bolso. Também temos redução de dívida de cartão de crédito e cheque especial em até 90%. Liga agora, 3012-8899, Ribeiro. É isso mesmo, o Rafael deu o recado, não seja refém dos juros bancários. Liga agora para a Simon e resolva esse problema. Redução pela metade do valor da parcela imediatamente é na Simon, 3012-8899. A Simon corre atrás do prejuízo para você. Meneghetti. Obrigado, Ribeiro. Eu quero saber do João se o Andrigo será titular do time do Internacional a partir de agora, a partir das boas atuações, ou ainda disputa a vaga no time, isso antes dos reforços, João? Ele treinou como titular na semana e a tendência é que seja. Hoje a dúvida no time do Grêmio é Anderson ou Marquinhos. E eu explico por quê. Porque o Anderson ficou na caixa de areia ontem junto com o Alex. Hoje, eles serão reavaliados pelo coordenador da preparação física, o doutor Hélio Carraveta. E aí, se o doutor liberar ambos, conseguir a liberação de ambos para treinar, aí sim o Anderson volta no lugar do Marquinhos. Mas o Andrigo está treinando como titular. Eu acho, Meneghetti, que dos jovens do Internacional, o Andrigo é o que mais cresceu. E hoje ele, para mim, é titular do Internacional. Com o Anderson no banco, na tua opinião? Nem que seja assim. Eu queria saber como é que tu armaria esse... Não, é que eu tenho que ser honesto com o meu telespectador. O melhor Inter que eu vi... Tu vai fazer um esforço para ser honesto, é isso? Tem que ser honesto, tu vai fazer um esforço. Não, é que quando a gente... Não gostaria, mas... Não é isso aqui. Ribeiro, quero te ouvir, vamos lá. Eu diria isso. Hoje, ser honesto é item de currículo vitae, tá? Então, eu tenho que dizer sempre, tá? O melhor Inter que eu vi jogar nessa temporada foi sem o Anderson. E foi no jogo onde o Inter não venceu. Foi no primeiro tempo entre Inter e São Paulo e Rio Grande, que curiosamente é o adversário de domingo. Com Ailon, Vitinho, Andrigo e Sacha. Com Fabinho e Dourado. Foi o melhor Inter que eu vi jogar. Com ampla movimentação, sabe, com jogadores rápidos, com saída de bola, com qualidade do Fabinho, jogando na dele, e o Dourado jogando na dele também. Então, eu diria o seguinte, Andrigo é titular, com ou sem Anderson. Calma um pouquinho, Daniel. Acho que tu tem que ter um pouco mais de calma.
Essa tua bipolaridade é que por vezes me irrita. Bipolaridade. Não, no caso do Lincoln, tu dizia, não, Lincoln não, tá devagar. Por que com o Rodrigo é diferente? Porque o Inter está montando um time. Mas o Inter vai montar um time e o Rodrigo não vai ser titular. O Lincoln está entrando num time formado. O Inter tem muito mais necessidade de jogadores da base, por não estar formado ainda, do que o Grêmio. Como é que tu constrói o time do Inter? Vai contratar dois titulares. Isso eu concordo. Vamos pegar, a primeira linha do meio campo ali, eu acho que é Dourado e Fernando Bob. O Fabinho... Não, o Fabinho dá um andamento muito melhor. Tu tiraria quem, Fernando Bob? Tu tiraria quem? Fabinho hoje é Dourado e Fabinho. Fabinho hoje tem que ser o lateral direito do Inter. Eu concordo, eu ficaria com Dourado e Fernando Bob. Acho que o Fernando Bob também sai com muita qualidade, tem um passe a longa distância muito interessante. Eu disse aqui, foram dois jogadores que na relação custo-benefício, tanto o Fabinho quanto o Fernando Bob, indicados pelo Argel, que vieram interessantes para o Internacional. Para o nível do Gauchão ou para o nível do Brasileirão, não sei, a gente vai ter que testar no Brasileirão. Mas para o nível do Gauchão vieram muito bem. Tá, e depois? Meio campo, daí do meio para frente. Depois aí tu tem Andrigo. Anderson. O Anderson eu ainda as últimas 2, 3 partidas dele. É difícil botar esse Anderson no time. Não, é que as duas últimas. E eu quero saber se é para jogo de gauchão ou brasileiro, porque vocês estão fazendo um time festeiro aí, eu tô só ouvindo vocês. Eu tô só ouvindo vocês. Sempre pra frente, né? Eu não considero o Rodrigo. Eu não considero o Rodrigo e Fernando Bob festeiro, pelo contrário. Não. É que tu tá botando dois volantes, tá? A partir dali, ninguém marca, é tudo jogador de ataque. A lista de vocês aí, Sacha, Vitinho, Ailon e Anderson. Eu já discordo de ti, porque eu acho que o menino da base marca muito mais do que um Alex e um Anderson, por exemplo. Eu acho que os guris da base marcam muito, mas tem muito mais velocidade, muito mais velocidade de reposição, eu acho. Tá, mas o Anderson tá no teu time ou não, afinal? Não. Tá me driblando, mas cara, tá aqui. Mas eu há horas defendo, eu digo aqui que eu acho que tanto o Anderson quanto o Alex não tem que estar no time. O Anderson só tem uma chance hoje de jogar no Inter. O Inter contratando os 2 meses. Aliás, o Inter parece estar com 3 contratações aí bem encaminhadas. Pois é, mas como assim? Aí contrata os 2 meias? Contrata os 2 meses e a única forma do Anderson jogar é jogar ao lado do volante. Que não tem condição para marcar. Volante, tá. Que não tem condição para marcar. Eu acho que não tem como tirar o Anderson do time do Internacional e aí eu digo mais. Que o Anderson tem que jogar na seleção brasileira, mas é o Anderson do presidente Vitório Pífero. Esse Anderson. Chegou a me dar um frio aqui na barriga. Esse Anderson é seleção brasileira. Hoje o programa tá cheio de pegadinha. Talvez seleção da Alemanha. Frio na barriga. Talvez vá com o Jeromel. Não, esse aí joga na seleção da Alemanha. O Anderson do presidente Vitório Pífero. Que jogador, gente. Que jogador, ó. Marca, ataca, dribla, passa, conduz o jogo. Esse é o jogador que o Internacional precisava. Tá aí, não sei quando é que ele desembarca. Não sei quando é que ele chega. E aí eu tenho por favor, é só uma relação, tá? Como referência. São 2 jogadores que têm um perfil parecido quando não estão com a bola. Tá? Eu gosto muito do Vitinho. Acho que ele tem milhões de virtudes a mais que o Anderson hoje, tá? Mas são 2 jogadores que quando estão com a bola se desligam do jogo. Vitinho e Anderson dentro do Internacional. Ainda acho que o Vitinho, sem a bola, se desliga do jogo, mas é um grande jogador com a bola no pé. E o Anderson liga quando é que ele liga? Eu não vou pipocar nessa discussão de vocês. Para mim, hoje, o Anderson só tem uma função que ele pode jogar. Ele não é o volante clássico e ele não é um meia de articulação. Ele, para mim, num losango, ele é o volante pelo lado esquerdo. Aí sim, porque ele tem um passe refinado, ele tem uma enfiada. O futebol dele lá fora ele num segundo, mas só de 2, aí tu fica muito vulnerável, porque ele não marca também. Eu falo num esquema de 3, ele pelo lado esquerdo, porque ele não erra passe, ele pifa muito o atacante. Ele é bom, e ele vem bem de trás. Mas ele precisa de uma boa extensão grande de campo para poder jogar. Porque ele uma das qualidades que ele tem, que é inegável, é que ele consegue correr com a bola grudada no pé, que poucos jogadores fazem. Especialmente quando não tem marcador, quando ele pega a bola, vai sozinho e ele carrega sozinho. Aí tu tem razão, a leitura está correta. João Batista, eu queria saber, já vamos colocar o Roger. Eu posso só fazer uma contribuição? É uma leitura que eu fiz, tá? Vamos ver. Vou me meter. O Ruschel está querendo dizer que o Anderson seria o que foi o Tinga em 2005 no Inter. Exatamente pelo outro lado. Só que o Tinga pela direita. Perfeito. O terceiro homem do meio campo. Ele nem é o cara que mais marca, nem o que mais ataca. Ele fica naquele limbo ali. Com um condicionamento físico 200 vezes melhor, né? Só isso, né? Só esse detalhe, né? Usando a virtude que cada um tem. Volto a dizer, porque ele vem com a bola muito redonda de trás, né? Ele não é um marcador exímio, mas ele marca, ele cerca, ele aprendeu na Europa e ele chega à frente. O que ele não é o 10 que estão tentando fazer ele. O Jorge sabe disso.
O Argel sabe que ele não é. Só pode ser dessas linhas cruzadas que o Ribeiro Neto foi ligar para a mãe dele e o Argel atendeu e tal. O João, reforços do Internacional, além do goleiro que o assessor do presidente está buscando lá de Recife. Então, Quinteiro está complicado. Hoje até conversei com um repórter português, ele disse o seguinte, que o Porto não fala sobre esse assunto, mas a impressão que ele tem junto aos dirigentes é que o negócio não vai sair, ou pelo menos não está próximo de acontecer. Então, Rua Quinteiro deu uma esfriada. Não dá para colocar como jogador do Inter como a gente já estava projetando, porque o negócio faltava apenas uma assinatura e todo mundo no Inter confirmava isso, mas faltando a assinatura, falta tudo. Por enquanto ele não vem. Serras e o Theo Gutierrez, a mesma situação para ambos. Ambos querem vir, ambos existem grandes chances de desembarcarem no estádio Beira-Rio, mas só na metade do ano, ou dia 22 de junho. 10 rodadas do Brasileirão já estariam sendo jogadas, eles estariam em condições, se tudo der certo, se forem regularizados em tempo recorde, na 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vê só o que pode acontecer, né? O Pellegrini saiu daqui com um jogador praticamente contratado. E ele pode voltar sem nada. Nem o praticamente contratado vai contratar. Eu tenho certeza que vocês estão subestimando. Não, eu não estou subestimando, Vieira. Eu estou dizendo que quando a fase ela não é boa, está tudo errado. Eu não quero fazer crítica pontual ao meu amigo Pellegrini. Mas não dá para anunciar que já está contratado. E eu estou estranhando o Vitória nisso. O Vitória sempre anunciava jogador quando estava assinado. Eu não sei por que está essa desculpa, essa esculhambação. É a pressão da imprensa. É a pressão da imprensa, a pressão da torcida, é o imediatismo, entendeu? Não dá para ir para a Europa dizendo que está indo buscar o jogador, se o jogador não está nem acertado. Vocês estão subestimando. O Forlan, tão criticado pela atual gestão, nós ficamos 90 dias negociando o Forlan com viagem para a Europa, com viagem para o Uruguai, e ninguém ficou sabendo. Ficaram sabendo quando ele chegou no aeroporto. Tá, mas e quem é que foi fazer a viagem? Eu e o Fernandão. Fernandão para a Europa e eu para o Uruguai. Que época vocês viajaram? Em 2012. Não, mas qual era a época do ano? Agosto ou setembro. Bom, aí tem que dar os parabéns mesmo, que ninguém conseguiu descobrir, né? Aí tem razão. Não, foram 90 dias de negociação. Foram 90 dias de negociação. Da Copa do Mundo de 2010. Por quê? Porque o primeiro contato com a Inter de Milão foi o seguinte, não, o jogador custa tanto. Nós tiramos o jogador de graça por um salário mais alto. Já voltamos com os donos da bola aqui na Band. Marca do pênalti. Oferecimento. GBUX, Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Daniel Oliveira na marca do pênalti. A pergunta é do Lucas Harlacher. Desculpa aí, Lucas, se eu errei teu sobrenome. Tá aqui como tá escrito aqui, ó. Harlacher, de Guaíba. Quem é melhor, Jeromel ou Davi Luiz e por quê? Que barbada, hein? Quem é melhor? Com certeza o melhor é o Davi Luiz. Longe da seleção brasileira. Ô, João, tem interatividade aí? Eu quero falar sobre antes, Meneghetti, Fernandinho. Sabe que foi até curioso? 2 jogadores que a gente tem um ótimo trato, o Juliano e o Fernandinho, eles brincaram na saída da arena, que tinham comido massa junto no vestiário e iriam viajar. Só que o Fernandinho, na última hora, saiu da delegação da viagem. Por quê? Está indo para o Flamengo. Tá bem. Tem um recado aí, pelo menos? Vamos lá. Olha aqui, coisas que só acontecem com o Inter, tá dizendo o José Trindade. E o Edgar Benfica tá bravo porque eu não li o tweet dele. Desculpa, Edgar, não dá para ler o de todo mundo. Um abraço para ti. Tudo bem. Obrigado, Ruxa. Obrigado, Davi. Voltaremos amanhã ao 12h30. Tenham todos vocês uma excelente quinta-feira. Tchau. Os donos da bola. Oferecimento